Você sabia que se você não tomar cuidado, a dieta típica da maioria de nós brasileiros pode não fornecer tudo que o seu corpo precisa? Quais são os sintomas da falta de proteína? E quais os alimentos precisam fazer parte de uma alimentação saudável? Hoje eu vou te ensinar a fazer pequenas mudanças na sua alimentação para garantir proteína suficiente sem gastar com suplementos caros ou dietas mirabolantes. Lembra-se, o seu corpo precisa de proteína, gordura e açúcar. E essa proteína, como é que ela tá? Mas para isso, para começar, você precisa entender a real importância dessas proteínas. Independente se você é um fisiculturista ou uma pessoa comum, tá? Você precisa de proteínas. Elas são a base de praticamente todas as estruturas que mantêm o corpo funcionando. Um bom exemplo de proteína essencial é o quê? O colágeno. Para você que chegou aqui agora, já ativa o sininho, já se inscreva no canal. Se você é novo por aqui, aproveite e já compartilha para que outras pessoas possam estar assistindo junto com você. Compartilha para os grupos das irmãs, dos compadres. Compartilha para os grupos do futebol. Todo mundo precisa saber o que é proteína no nosso corpo. E vai lá no Tio Gran já e dá uma olhada no que eu falo sobre e algumas receitas que eu tenho lá sobre isso. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou Denise Porfírio, eu sou morfologista, sou enfermeira, sou mentora de famílias, onde eu ensino que as boas escolhas começam naquilo que você decide colocar dentro do teu prato e se alimentar. Então bora que bora agora aprender sobre proteína? Então bora! Então, o colágeno, ele tá na pele, nas articulações e até nos vasos sanguíneos, formando as estruturas e mantendo a elasticidade. Outra proteína fundamental é a albumina, a mais presente no sangue. Ela regula a quantidade de água nos vasos sanguíneos e transporta hormônios, vitaminas e minerais pela circulação. Apesar desses serem exemplos de proteínas bem diferentes, elas compartilham uma característica em comum com todas as outras proteínas. São formadas por blocos menores chamados aminoácidos. Amo falar dos aminoácidos, pois são pequenas moléculas que, ao serem conectadas umas com as outras, formam longas cadeias como se fosse um colar. Os tipos de aminoácidos nessa cadeia, assim como a ordem exata em que esses aminoácidos são organizados, é o que determina a estrutura específica e a função de cada proteína no organismo. E quando consumimos proteína, o corpo quebra essa cadeia e separa os aminoácidos que estão absorvidos e distribuídos para onde mais se precisa. É por isso que não adianta você tomar suplementos de colágenos achando que sua pele vai ficar mais bonita. Falo isso muito para as minhas pacientes. Se está faltando proteína no músculo, por exemplo, todo o colágeno que você comeu vai ser quebrado em aminoácidos que irão para o músculo e não para a pele. E como cada aminoácido tem uma função diferente do corpo, nós precisamos não apenas de proteínas, tá? Mas de uma alimentação diversificada para garantir todos os aminoácidos com tantas necessidades. Agora, como saber se você está comendo proteína suficiente hoje? Se o que você come é suficiente para o seu caso? Para responder, vamos olhar para a Rebeca, tá? Ela é uma mulher de 30 anos com 80 quilos. Ela trabalha como fotógrafa. Ela não faz academia, tá um pouco acima do peso, mas como qualquer brasileira, tá sempre buscando ser mais saudável. Para isso, ela come exatamente o cardápio que eu falei no início do vídeo. No café da manhã, sempre a mesma coisa. Pães com manteiga e um cafezinho de leite. Já no almoço rola uma diversidade maior. Um prato com arroz, feijão, salada. Uma fonte de proteína que varia bastante. Na maioria dos dias vai um bife de frango de 100 gramas. Mas quando ela tá ali na correria, ela frita um ovo e simplesmente come só com macarrão, com um pouco de carne moída e ó, vaza, sai correndo. À tarde, ela até vai na fruta, tá? Alguns biscoitos. Na janta ela faz um pão de forma com queijo e presunto. Afinal, carne e ovo tá muito caro, né? E segundo ela, jantar todo dia engorda. Me conta aqui. Isso faz parte da sua alimentação? Você se identificou com a Rebeca? Tá, nada muito fora do normal da maioria de nós brasileiros. Eu sei disso até aqui, tá? Pasmem, é a mesma coisa. O problema é que ela pensa que come proteína suficiente, mas esse cardápio aí não bate com a quantidade ideal de proteína da maioria das pessoas. A recomendação de proteína na Academia Nacional de Medicina dos Estados Unidos para um adulto saudável é cerca de 800 gramas por peso. Ou seja, para um homem de 80 quilos, o ideal seria o mínimo 64 gramas de proteína. Agora, pasmem, tá? Olha isso. Ou seja, para uma mulher de 80 quilos, o ideal seria no mínimo 64, mais ou menos 64 gramas de proteína. Agora, presta atenção. Pão com manteiga, a manteiga não tem nada de proteína. Mas um pãozinho tem 6 gramas. Uma xícara de café, zero. Uma xícara de café, zero proteína, totalizando 6 gramas de proteína no café da manhã. Almoço aqui, a base é sempre 100 gramas de arroz com 2 gramas de proteína. Uma concha de feijão com 5 gramas. Salada de alface e tomate, 0,5 gramas de proteína. É isso mesmo. Todos os
todos os alimentos têm proteína, gordura e açúcar, tá bom? Depois a gente fala sobre isso em outros vídeos. Total do almoço aqui, 7,5 gramas. Agora vem a carne ou a fonte de proteína, como bife e frango grelhado de 100 gramas, mais ou menos 30 gramas de proteína, o que daria no almoço 37,5 gramas. Com o ovo frito, 6 gramas, daria apenas 13,5 gramas de proteína no almoço. E se fosse substituído por 200 gramas de macarrão e 150 gramas de carne moída, teria um almoço de mais ou menos 37 gramas de proteína. Agora o lanche, uma banana com 1 grama de proteína e 4 biscoitos recheados, mais 2 gramas, total 3 gramas. Jantar 2 fatias de pão de forma. E jantar 2 fatias de pão de forma com 4 gramas de proteína, 1 fatia de presunto com 4 gramas de fatias de queijo com 5 gramas, dá um total de quê? Umas 13 gramas de proteína. Veja que só nos dias em que a Rebeca come o bife de frango ou macarrão com carne moída no almoço, é que ela chega perto dos 64 gramas de proteína, que seriam ideais para ela. Ela não passou a recomendação em nenhum dos dias. Para passar muito essa recomendação, ela poderia, por exemplo, repetir o almoço na janta, podendo chegar até 118 gramas de proteína, dependendo da quantidade de carne. Ou então, aumentar bastante a quantidade de ovo. Quando ela almoça um ovo ou come um pãozinho com presunto, o queijo na janta, o cardápio dá apenas, pasmem, 35,5 gramas de proteína. Essa seria uma quantidade adequada para alguém que pesa 44 quilos. E atenção, essa recomendação é de 800 gramas. Não precisa ser aplicada para você. Se você se exercita como eu, você vai precisar de mais proteína para recuperar as proteínas musculares que são danificadas durante o exercício. E aí essa recomendação, em vez de 800 gramas, vai para 1 a 1,2 quilos por peso. Eu já tive colegas médicos, colegas enfermeiros que calcularam para mim 1,8 de calorias, de proteínas, só para você ter uma ideia, baseado nos meus exercícios. Então, cada caso é um caso. Mas olha a média. A Rebeca não faz academia, mas tem uma rotina bem corrida como fotógrafa, que é justamente o motivo dela ter tanta dificuldade de fazer a própria comida. O exercício, apesar de não serem programados, estão lá com ela, passando horas e horas segurando uma câmera, agachando, levantando, andando e tirando fotos em eventos. Por mais que você não seja uma fotógrafa, você consegue identificar que você está fazendo exercício na sua rotina também? Você confere. Conta aqui pra mim, qual que é a sua profissão? O que você faz durante o dia que justifica você falar pra mim, Denise, eu não vou na academia? Bom, a recomendação diária de proteína para ela poderia ser um pouco maior de 64 gramas. Se você é uma mulher, está grávida, ou seja, uma pessoa que está em restrição calórica para perder peso, para eliminar peso e manter a massa magra, a recomendação de proteína também aumenta. Por isso, é também importante você consultar um profissional em cada caso. Agora, me diz aqui, com base em tudo isso que eu falei até aqui, tá? Você acha que bate os níveis ideais? A verdade é que se você não come a quantidade de proteína suficiente, o seu corpo vai sentir falta dela. Agora, se você ficou até aqui, é porque você está gostando do vídeo. Aproveita, já curte ele, para que o YouTube entenda que milhares de pessoas querem ser alcançadas com essas informações. Aproveite e compartilhe. Compartilhe para os irmãos, para os compadres do futebol. Bora ensinar todos eles, da mesma forma que nós estamos aqui aprendendo juntas. E se você é novo ou nova aqui no canal, já se inscreva e ative o sininho. Como eu disse, seu corpo vai sentir falta da proteína. Ela vai produzir sinais que você precisa muito ficar atento. Denise, que sinais são esses? Para você aumentar a quantidade de proteína de forma saudável. Olha, você sabe como eu defendo a alimentação saudável, isso não precisa de ser complicado. E que todo mundo aqui merece se alimentar bem para ter energia e saúde todos os dias. Mas para isso você precisa de conhecimento e planejamento. Conhecimento para saber exatamente o que colocar no prato em cada momento é planejamento. Porque os sinais da falta de proteína, que eu vou falar aqui, são resultados de meses e até anos comendo na correria, como no caso da Rebeca. Agora, você tem 2 caminhos a partir daqui. O primeiro é seguir sozinha, buscando informações aqui e ali, testando receitas, adaptando aos poucos. E sim, isso vai te trazer resultados ao longo do tempo. O segundo é escolher acelerar esse processo. Contar com alguém que já percorreu esse caminho, que já estudou profundamente sobre alimentação alcalina, que escreveu livro, guias práticos para facilitar a rotina e que pode, sim, avaliar a sua saúde de forma personalizada. É aqui que eu entro como sua mentora. Eu já vivi na pele a transformação que eu ensino. E já acompanhei centenas de mulheres, de pessoas, e sei exatamente como encurtar o seu caminho. Então, se você sente que é hora de cuidar do seu corpo com mais clareza e direção,
você pode começar hoje mesmo, baixando aqui meus e-books ou agendando comigo uma avaliação. Assim você não apenas aprende, mas aplica de um jeito certo e com acompanhamento. Agora bora continuar aqui aprendendo. Mas já começa hoje, tá? Hoje mesmo a colocar em prática isso que eu já tô falando aqui para você já atingir uma forma equilibrada, uma forma saudável de atingir o seu objetivo. Fechado? Um dos primeiros sinais que o seu corpo está com falta de proteína é um dos mais fáceis de notar, são as unhas fracas, tá bom? Se as suas unhas estão sempre lascando com linhas ou mini buracos, ou estão com um aspecto esbranquiçado, pode ser um sinal de que seu corpo não está produzindo queratina o suficiente. É um tipo de proteína e uma das razões é a falta de proteína na dieta. Pelo mesmo motivo, os cabelos podem ficar finos e quebradiços, sem brilho e podem cair com mais facilidade, porque a proteína é estrutura para eles. A queratina não está sendo bem produzida. Outro sinal que um dos primeiros passos a aparecer é quando a dieta fica deficiente em proteína é a demora para cicatrizar ferimentos, resultado da dificuldade do corpo em produzir colágeno, fibrina e queratina, proteínas essenciais para a estrutura da pele. A própria pele de uma pessoa com baixa proteína pode parecer mais seca, sem elasticidade e com aspecto de envelhecimento na falta de colágeno. Mas, além desses sinais visuais, existem sinais mais sutis, que agravam com o tempo se a pessoa não corrigir a alimentação. Com a baixa ingestão de proteína, o corpo pode priorizar funções vitais e deixar a imunidade em segundo plano. Você pode ter mais infecção, ou então elas podem durar mais tempo. A falta de proteína, pasmem, tá? Ela pode gerar fraqueza e cansaço, porque a massa muscular e a força diminui, tornando um processo conhecido como o quê? A sarcopenia. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre a sarcopenia. Vale a pena você assistir. Eu falo com bastante detalhe sobre o que é. E isso é um quadro de fraqueza que pode começar bem leve, mas com o tempo aumenta o risco da fadiga constante, a perca de equilíbrio e até quedas. Não, eu não estou falando para os idosos, tá bom? É para a gente, a capacidade do organismo de utilizar os aminoácidos da dieta para estimular a produção muscular diminui com a idade, pessoal. Mas isso acontece bem mais cedo do que você imagina. Estudos mostram que a partir dos 30 anos de idade, nós já começamos a perder massa muscular. E a minha hora chegou. Já passou e eu vejo como o meu corpo, em 10 anos, sem saber a verdade, como eu colho as consequências disso hoje. E você já conhece muito a minha história, mas bora! Portanto, isso se torna ainda mais essencial um consumo adequado de proteína ao longo do dia. Se você já sente uma fraqueza sem explicação, ou se está com dificuldade em progredir cargas do treino, pode ser muita coisa, tá? Mas uma das explicações é a falta de proteína na dieta. E vale a pena você consultar um profissional. Pergunta, pode me chamar no privado. Um profissional pode me chamar no privado, procure uma nutricionista que você confie, tá bom? Que seja uma pessoa de excelência e pergunta. Agora veja que até agora eu falei de coisas que podem acontecer em pessoas normais, como eu, como você e a nossa querida Rebeca. Muita gente pensa que deficiência de proteína só acontece com quem está desnutrido ou se tem alguma doença, como doença renal crônica. Mas esses casos são mais graves. Qualquer pessoa que não tem conhecimento sobre a própria alimentação pode estar sujeita a um consumo abaixo do ideal de proteínas e outros nutrientes. Mas o que fazer para melhorar a alimentação e não correr esses riscos? Que alimentos precisam fazer parte de uma dieta saudável para não falhar a proteína? Antes de tudo, saiba que é muito importante diversificar a alimentação, porque alguns alimentos até podem ter um alto teor proteico, mas eles podem não ter todos os tipos de aminoácidos que você precisa. Alimentos de fonte animais como carne, peixes, o frango, os ovos, fornecem todos os aminoácidos essenciais. O mesmo acontece com a soja, mas outros vegetais como cereais, leguminosas, podem não ter todos, tá? A quinoa é fantástica. É por isso, inclusive, que combinações como quinoa, feijão, lentilhas são tão poderosas, porque elas se completam. Da mesma forma que não adianta se entupir da carne no churrasco buscando proteína. Uma alimentação saudável é a diversa e uma dieta só com carne ou só feita com um tipo de comida tem vários outros efeitos colaterais. Por isso, o ensinamento mais valioso que eu posso te dar é aumentar as proteínas, inserindo uma fonte de proteína para cada refeição. Se seu café da manhã tinha só pão com manteiga, sem nada de proteína, muito baixo, faça uma troca, substitua a manteiga por um queijo de ricota, um cottage. Adicione um leite vegetal no seu café, soja, lentilha. Para veganos, uma pasta de amêndoas, um pão Ezequiel. Uma bebida vegetal de soja funciona muito. Ao invés de você comer só ovo no almoço, é bom você incluir um frango, um peixe do oceano, uma carne magra. Deixe os ovos para outra refeição, como no próprio café da manhã, jantar ou lanche da tarde. Para quem não consome a carne, capricha no feijão. Combina com lentilhas, proteínas de soja
ou um molho, proteína de soja, pode garantir um bom aporte proteico. No lanche da tarde, troca os biscoitos para um iogurte de inhames com frutas, ou então faz uma vitamina com leite vegetal, uma fruta. Na janta, se você for fazer o sanduíche, faça ele com ovo e lembre-se, um pão integral, o presunto tem pouca proteína, entre 2 a 4 gramas de proteínas por fatia e causa muitas doenças por ser processados. Então, tire ele da sua alimentação. Para os veganos, uma pastinha de grão de bico é uma ótima alternativa. Essas mudanças aumentam muito a proteína do cardápio, fazendo você chegar a mais de 80 a 100 gramas de proteína e vai garantir mais saciedade, mais diversidade nutricional e sem suplementos. Deixe esses suplementos para os casos em que realmente tem alguma deficiência de proteína, como os idosos, ou para quem realmente está buscando um aumento de massa muscular. Agora me conta, já fazia isso? Você escorregava na hora de comer proteína? Eu quero saber o que você aprendeu hoje aqui com o meu vídeo. Escreva, porque eu quero melhorar cada vez mais. E lembre-se, se inscreva aqui no nosso canal. Conte pra mim o que é que você quer aprender, o que é que você tá na dúvida. Um grande beijo pra você, um grande abraço. Lembre-se, nem tudo se resolve com suplemento de colágeno, tá? Siga isso, põe isso na cachola. Vamos juntos aprender a mudar a nossa alimentação e descobrir o poder que nos foi dado e colocar ele em prática. Afinal de contas, você governa sobre todas as coisas. Bora que bora? Te espero no próximo vídeo. E deixe seu comentário aqui me dizendo de onde você está falando, de que parte dos Estados Unidos você é ou do Brasil. Um grande beijo e bora que bora!